Oi, Jefferson Cardia Simões, reportando da Antártica Oriental. Nós saímos de Mirny essa manhã, Mirny é uma estação russa, e vamos indo em direção ao Mar de Ross. Agora, nos próximos dias, nós vamos estar no lugar com os ventos mais fortes do mundo. Tem lugares aqui que os ventos chegam a 300 km por hora. Nossa missão continua a mesma: fazer amostras do oceano, do gelo, da neve, lançar balões atmosféricos, tudo isso para investigar como as mudanças do clima estão afetando o continente antártico e o Oceano Austral. Atrás de mim é o manto de gelo antártico. São mais de 4.000 quilômetros daqui até o Oceano Atlântico, coberto por gelo que chega em alguns lugares a quase 5 quilômetros. Hoje, a temperatura está ao redor dos agradáveis menos 2 graus, a água do mar aqui está a menos 1. Se nós cairmos da água aí, temos uns 5 minutos de sobrevida. E vamos adiante. Nesses dias, alguns dias bons, ensolarados, outros dias com vento e nublado. Certamente você já ouviu falar em mudanças climáticas, principalmente quando acontece um episódio de chuva ou ventos muito fortes. Nesse quarto episódio da série sobre a Expedição Antártica, vamos abordar em mais profundidade a relação do continente de gelo com a ocorrência de eventos extremos, que marcam o cenário de transformação do clima no planeta Terra. Afinal, por que é relevante estudar a Antártica? Primeiro, nós temos que entender que a Antártica é coberta de gelo, mais de 99,5%, e ao redor ainda tem um oceano congelado. E isso controla todo o sistema climático do planeta. E, é claro, principalmente do hemisfério sul. É nesse oceano que forma as frentes frias, e essas frentes frias, com diferentes frequências, vão sair da Antártica e penetrar na América do Sul. O Oceano Austral, que está ao redor da Antártica, é o único oceano que não tem limite físico. Ele circunda a Antártica com suas características químicas, físicas, etc. E ele dita a interconexão entre o Oceano Pacífico, o Índico e Atlântico. Então, a troca de energia, nutrientes, calor entre todos os oceanos do planeta Terra é guiada, controlada pelo Oceano Austral. Então, a Antártica tem esse papel vital pelos oceanos e o clima do planeta Terra, assim como ter os 90% de neve e gelo é um importante refrigerador e que reflete radiação solar de volta para o espaço. Então a Antártica é pilar controladora, sem dúvida alguma, do sistema climático do planeta Terra. Então é claro, né, que a mudança do clima, o planeta mais quente na atmosfera e nos oceanos, rivaliza com esse manto de gelo. E na Antártica tem uma coisa muito particular, assim, que nos dá uma noção do clima em escala global, né? As massas de ar passam por lá, né, vindas de distâncias muito grandes e evidenciam muito uma conexão muito grande entre áreas que podem parecer longe, né, como, por exemplo, o Brasil e a Antártica, né, que não é tão longe assim, né, e tem uma ligação tanto pelo sistema da atmosfera, também das correntes oceânicas, né? O Oceano Austral é um dos oceanos que está aquecendo mais na superfície, está se tornando menos salino, porque a água de derretimento já começa a mudar a salinidade, está se tornando mais ácido. Por que essa maior acidez? Porque parte do dióxido de carbono que nós botamos na atmosfera, que contribui para a intensificação do efeito estufa, também está acidificando o oceano. Então são muitas implicações, né, do que acontece na Antártica com o que acontece aqui no sul do Brasil. Lá se formam muitas das massas de ar, né, que chegam no Brasil, né, tanto as frentes frias, né, principalmente, assim, é um exemplo que a gente tem mais do dia a dia, né. A gente acaba, pela nossa pesquisa, monitorando as condições lá, o que vem acontecendo, muito a partir do quanto varia a precipitação lá, as temperaturas, que são parâmetros que a gente consegue analisar ao longo do tempo, né, a gente consegue voltar numa escala do passado para entender como certos mecanismos funcionam, e com isso correlacionar com o que a gente vem observando aqui.
A compreensão de que há uma importante conexão da Antártica com o resto do mundo por meio de correntes de ar e marítimas é fundamental para entender as transformações climáticas em curso. Por essa razão, fazer o monitoramento das condições do Polo Sul é uma questão chave para antecipar a ocorrência de eventos extremos e principalmente para a criação de mecanismos e políticas para o enfrentamento da emergência climática. Nós estamos num ano muito quente, numa sequência, aproximadamente desde 2016 para cá, de anos anomalamente muito quentes. Isso impôs para a Antártica uma mudança que a gente ainda não compreendeu, porque o gelo marinho no verão e no inverno está tão pouco desenvolvido ao redor da Antártica. Que impacto ele vai ter no sistema climático da Antártica e do planeta para as próximas décadas se ele seguir dessa forma? Então, a única forma de compreender isso é, literalmente, com um navio quebra-gelo, adentrar nesse gelo marinho, coletar a amostra do gelo marinho e da água, correntes, atmosfera e etc., para compreender o ambiente desse fenômeno. Extensão mínima de gelo marinho, que a princípio a gente entende que é uma resposta à mudança do clima, o planeta mais quente. Também poderíamos dizer que é uma chance ímpar de, em uma sequência de anos muito quentes, monitorar a frente das maiores geleiras da Antártica que desaguam no oceano e que nunca foram plenamente medidas sua espessura, velocidade e entendidas a sua frente em loco, isto é, com o navio ou com aviões ao mesmo tempo. Se você analisa os dados meteorológicos, faz modelos climáticos, pega os estudos de testemunhos de gelo, fica claro que com o advento da Revolução Industrial nós mudamos a química da atmosfera. E ao mudar a química da atmosfera, nós mudamos o balanço de energia do planeta. É isso que está ocorrendo. E por isso nós sabemos muito bem a intensificação de uma série de processos químicos, físicos e biológicos e que dizem, olha, não tem como ser uma variabilidade natural. É induzido já pelo homem. É claro, a variabilidade natural está embaixo disso também. A função nossa como cientista é separar os dois. Então nós já identificamos nesses últimos 15, 20 anos que os eventos extremos de ondas de frio excepcionalmente intensas e curtas são associadas diretamente ao Mar de Weddell e isso está ocorrendo num planeta mais quente. Ao mesmo tempo, a incursão dessas frentes frias dispara sistemas de tempestades que são vigorosos e muito duradouros sobre o Rio Grande do Sul, que, por exemplo, causaram inundação em setembro, novembro e maio. Então, em 23 e 24, as maiores inundações recentes e recordes no Rio Grande do Sul estão diretamente associados a uma região tropical mais quente, um fluxo de umidade entre a Amazônia e o Atlântico tropical para a região sul, e sendo disparado, mantido pela presença desses sistemas frontais do Mar de Weddell. Olhe como é significante que o processo, o evento extremo que ocorreu em maio, que levou a enchente aqui no Rio Grande do Sul, está associado exatamente ao bloqueio sobre o Rio Grande do Sul da frente polar. Porque isso ocorreu, é claro, uma anomalia de temperatura, o cerrado estava extremamente quente, mostrando a concatenação dos dois sistemas. Essa circunnavegação ela vai nos trazer o quão longe pode estar sendo essa distribuição de eventos e essas teleconexões. Então esses índices que a gente usa, a gente vai conseguir conectar com isso. Um exemplo, agora os eventos que a gente teve em maio. A gente já tinha uma previsão, né, desse índice que a gente usa, que é a oscilação antártica, de ela ser negativa praticamente todo mês de maio. O que acontece? A gente já mais ou menos imaginava que ia chover o mês inteiro. Então, quando se pensava em previsão, a gente não estava fazendo uma previsão meteorológica, a gente estava fazendo uma previsão climática. A gente estava conseguindo antever que aquele mês inteiro ia ser de precipitação. Quando a gente conecta, então, esses índices, né, com esses dados que a gente vai coletar e com os eventos que podem acontecer aqui, a gente consegue, de alguma forma, prever algumas situações como essas que aconteceram em maio. O Rio Grande do Sul tem na sua interação entre dias muito quentes e abafados, com a aproximação de uma frente fria que ainda segue robusta, ou às vezes mais robusta, dispara tempestades severas. Então, disparar tempestades severas ou ter eventos extremos no sul do Brasil será nas próximas décadas uma característica. É importante destacar que na época dos nossos avós no Rio Grande do Sul,
era muito raro um ar frio do Mar de Weddell acessar o Rio Grande do Sul. Por isso, a mudança da circulação atmosférica permite uma entrada de massa de ar um pouco mais fria da Antártica para o sul do Brasil, e aí isso dá vigor aos nossos eventos extremos. No nosso próximo encontro, vamos abordar um outro eixo de pesquisa que está sendo realizado durante a expedição. Nos vemos lá!